televisão estava lá ligada, e falando o tempo todo desse artista que faleceu nesse acidente lá da novela Chico, Velho Chico, lá da Globo, né? Aí eu vi tantos artistas, tantos programas falando dele o tempo todo, e eu, como espiritualista, eu fico admirado devido à ignorância humana que existe no planeta, porque todo esse pessoal comentando estão dificultando a vida desse rapaz que desencarnou de forma desastrosa, esse afogamento lá no Rio São Francisco. Então, pensando nisso, falei, vou fazer um vídeo direcionado a ele, com a imagem dele, vou fazer as irradiações, fazer a limpeza psíquica, para que ele possa se alar ao seu mundo de origem, para que ele possa ir embora desse planeta, porque todas as pessoas, os amigos dele, aquela coisa toda, do elenco da novela, estão todos falando sobre ele, então estão segurando ele, não consegue ir embora. Isso é prejudicial. Quando a pessoa morre, não há mais o que fazer. Não adianta ficar comentando, falando da família, falando um outro profissional. Isso tudo é prejudicial para ele. Então, verificando isso, eu cheguei aqui em casa agora e falei, vou fazer um vídeo para uma questão de esclarecimento. Eu também faço radiação, direcionando meus pensamentos a ele, e na localidade onde isso aconteceu, porque ali existe um foco de espírito do astral inferior que provoca e leva as pessoas nesse afogamento, é um determinado desculto. Muito bem. Então, logicamente, vocês devem saber de quem eu estou falando, né? Esse artista que faleceu, acho que foi na quinta-feira, semana passada. Agora eu estava vendo pela internet, Globo proíbe produção de comentário da morte de Montanher. Logicamente, a Globo e os canais abertos, eles tentam cobrir determinados acontecimentos, sobretudo. Eles só dão informações, só dão as notícias que interessam para eles. Aquilo que vem denegrir, logicamente, eles proíbem, engabela tudo. Isso acontece com o meio político, essa coisa toda. Então, os canais abertos são de lascar o cano. Mas a internet está aí, não tem, não escapa nada. Ele é onipresente em todo lugar. Quando você menos espera, tem alguém lá com o celular fotografando e já passando embora. Então, não tem como segurar mais a verdade. Não tem como mais engabelar. O ser humano tem que entrar no eixo, na marra. Porque a inteligência cósmica vai criando os mecanismos, os caras aproveitam, bagunça tudo, e depois quer proibir. Por que não pode mostrar o que está acontecendo? Muito bem. Então eu estou vendo aqui, a Globo proíbe produção de comentário da morte de Montanher. O ator morreu afogado no Rio São Francisco na última quinta-feira, dia 15. A Globo enviou um memorando para a produção do Velho Chico na última quinta-feira, 15, orientando a todos que não comentem com a imprensa, publiquem informação a respeito da morte de Domingo de Montanher. Está o dia inteiro falando lá. Vai proibir como? Os canais, cada um fala, não tem como proibir. É muita arrogância dessa casa, dessa Globo, querer proibir notícias aí. Não é possível uma coisa dessa. Bom, o óbito do autor se afogou no Rio São Francisco. A informação foi repassada para a equipe técnica do ator e principal elenco de apoio. A tragédia, Domingos morreu afogado no Rio São Francisco, onde passa boa parte, lá que se gravava a novela Velho Chico. O corpo do ator foi encontrado preso nas pedras a 30 metros de profundidade na região de Canindé, São Francisco, Sergipe. O artista foi levado pela correnteza enquanto tomava banho no local com a Camila Pitanca, após as gravações da novela na região. Quer dizer que ele estava, depois da gravação, o rapaz cismou de tomar um banho lá com a outra artista, tudo bem, não tem problema, tem que se refrescar, não precisa se refrescar, isso é tudo normal, né? Mas veja como é que o astral inferior trabalha. Quando eu falo que não pode se brincar com o invisível, não pode se brincar com a magia negra, com essa coisa toda, porque a vaidade humana, o ciúme, o olho gordo, aquela coisa toda que envolve um determinado artista de sucesso, isso é um peso. Então o astral inferior vai trabalhando até levar para alguma coisa que acontece para trazer desgraça. Depois que essa desgraça acontece, o que acontece? O que o astral inferior faz? O astral inferior já levou ele naquela situação que não conseguiu sair da água, né? Ele perdeu o controle, aquela coisa toda, estava desgastado fisicamente, emocionalmente, e aí levou ele à morte prematura. O que o astral inferior faz depois disso? Ele levou ele à morte prematura e agora ele passa a explorar emocionalmente os familiares, filhos, parentes, essa coisa toda, né? Esse é o trabalho do astral inferior, os vampiros astrais que estão no invisível. Eles provocam a desgraça e depois eles passam a explorar os familiares. Então, esse vídeo que eu estou fazendo é um alerta para todos os meios da sociedade humana
quando acontece alguma desgraça, alguma coisa, é preciso só fazer a limpeza psíquica e nada mais. Não ficar mais comentando sobre o assunto. Porque qual é a função do astral inferior? Provocou um acidente, ele vai provocar outros. Vai até levar outras pessoas para o mesmo local para se afogarem. Tem gente teimosa feito umas mulas que deve estar por lá. Agora, deixa eu ver onde que ele se afogou. Acho que eu vou dar uma nadada lá também, ver como é que foi. Então, isso são tudo artimanha que os espíritos do astral inferior usam para levar a humanidade a desgraça, a morte prematura, essa coisa toda. Como a maioria, como as religiões, os entendidos da coisa da vida espiritual, não tem conhecimento, né? Agora vai aparecer alguns adivinhadores aí. Eu sabia. Por que não falou? Se você sabia. Tem coisas que você pode prever. Existe uma premonição, mas você não pode evitar. Entendeu? Você pode prever, mas não pode evitar. Em alguns casos, dá. Né? Muito bem. Aqui tem uma outra notícia da internet, que terei agora, fala alguns segundos terei agora. Tá aqui. IML divulga a causa da morte de Domingos Montanher, asfixia mecânica por afogamento. Tudo bem, então agora tem um laudo, né? Muito bem. Foi divulgado às 3 da madrugada desta sexta-feira, dia 16, o resultado da necróspia de Domingos Montanher, de acordo com José Aparecido Cardoso, diretor do Instituto Médico Legal do IML de Sergipe, Alagoas. O ator morreu encontrando algumas lesões superficiais. A causa da morte foi constatada por afogamento, revelou Cardoso. O corpo foi encontrado no final da tarde de quinta-feira, 15 a 18 metros de profundidade. Na outra notícia estava falando que era 30 metros de profundidade. Aqui está dizendo que é 18 metros de profundidade. Bom, mas passou de 3 metros já está ferrado, né? Já a pessoa se afoga mesmo. Se não souber nadar, não souber como se controlar. Depois existem essas coisas todas. Depois que, quando a pessoa fica apavorada com aquela coisa, que o astral inferior não deixa enxergar mais nada, que dominou o local, aí não tem como escapar. Então as pessoas precisam ter maior cuidado. Pode ser o maior nadador do mundo. Dependendo se ele ficar brincar com a vida, acaba se afogando. Tá? 18 metros de profundidade, a 300 metros da prainha do Canindé de São Francisco, onde ele foi visto pela última vez, de acordo com as informações do GI. Famoso lamenta a morte do ator Domingos Montanher. O santo de Velho Chico faleceu na quinta-feira ao lado de Camila Pitanca, que passa bem. Quer dizer, Camila Pitanca passou bem, mas um susto que ela levou, né? Que passa bem, após resolveu dar um mergulho no rio São Francisco por conta da forte correnteza, Domingo acabou sendo levado e não voltou mais à superfície. Ao mesmo tempo, seu par romântico da novela 21 Horas da Globo, ao notar o desaparecimento do amigo, chamou as autoridades que iniciaram as buscas. Muito bem. Então, meus amigos, tá aí. Isso é um fato. Agora, acontecem centenas desses fatos. Centenas de pessoas que morrem dessa forma, de desastre, de afogamento, de assassinato, de uma série de coisas. O que é que provoca tudo isso? Eu, como espiritualista que divulga a espiritualidade, tenho um programa toda terça e quinta-feira pela internet, a cura e o conhecimento à distância, espiritual à distância. Então eu faço um trabalho de divulgação, uma coisa nova, uma coisa inédita, a divulgação que eu faço. Eu sou psicanalista, sou espiritualista, me dedico de corpo e alma sobre a divulgação da vida fora da matéria, como é que ela funciona, como é que são os mecanismos, porque o que está cheio no mundo, cientista para cá, cientista para lá, cientista que descobre, cientista que não descobre. Bom, a própria Organização Mundial da Saúde já chegou à conclusão que as doenças de obsessão, loucuras, etc., não são curadas com remédio, que devia ter outros tratamentos. Aí nomearam aqui um imbecil que tem aqui na USP, aqui em São Paulo, um idiota lá, que ele é metido na parte espiritual, mas não entende nada, porque eles levam a parte para a parte da elite. A elite que brasileira ou internacional, a pessoa que adquiriu uma elite, estudo das faculdades, a parte espiritual não se encontra nas faculdades, não há esses estudos. Isso seria a parte simples. Mas eles são muito metidos a coisa. Então eu andei vendo, até um dia eu queria até contactar, mas depois que eu vi o tipo de personagem que ele era, eu deixei a coisa rolar, porque não vou perder tempo com pessoas arrogantes, que eles acham que sabem tudo e no fim não sabem nada. Então, para curar a obsessão, a loucura, o estresse, a ansiedade, a angústia, todas essas doenças modernas, foi implantado em 2014, faz 2 anos,
pela internet já, está rolando. Luiz de Matos se implantou a limpeza psíquica em 1910, através do racionalismo cristão. Só que ele é um grupo fechado. Eles não conseguiram, ou não quiseram, não conseguiram, não sei, não me interessa para mim discutir o assunto, jogar isso no ar. Talvez não existe lá pessoas corajosas ou pessoas doidas que nem eu, porque para fazer um trabalho desse, divulgar a verdade nua e crua pela internet, tem que ser uma pessoa meia doida, né? Não é no bom sentido, porque todos os grandes cientistas, os grandes mestres da humanidade, todos eles são tudo doidos. Agora eles são os grandes personagens, né? Agora, mas antes eram doidos. Bom, quando eu divulgo alguma coisa, que eu falo de algum cientista, algum grande... Não quer dizer que eu estou apoiando a personalidade dele própria, total. Eu estou apoiando aquela parte que ele produziu, que ele divulgou. Mas existe muita coisa, claro que havia um certo desequilíbrio. Tanto é que muitos deles até se suicidaram, né? Então, precisa se tomar muito cuidado com as coisas. Então, acontece o seguinte. Em 31 de dezembro de 2015 ou 2014, eu tive uma visão geral que o Astral Supremo me passa corretamente. O maior mal da humanidade é o domínio das almas das trevas, é o domínio dos mortos. Os mortos controlam a vida dos seres humanos em todos os setores da vida. Os mortos que estão no astral inferior. Os mortos, que também são mortos, que são os espíritos do astral inferior, que já passaram por esse lugar que nós estamos passando hoje, eles também são mortos, também são desencarnados, mas são espíritos de luz que estão em outras dimensões. Esses trabalham para limpar o ambiente. Esses trabalham para deixar o planeta Terra mais amenizado. É através deles que foi criada a limpeza psíquica, que criou em outras modalidades, em 1910, o Luiz de Matos, mas agora está mais aperfeiçoada, mais definida, com um palavreado realmente condizente com a realidade. Então, em 2014, criei o programa pela internet, depois de muita luta, tive que enfrentar computador. Para mim, um computador era um monstro, eu não queria nem saber de computador na minha frente. Na minha idade, imagina, com 73 anos, querer mexer com computador, eu era totalmente analfabeto sobre isso. Eu procurei pessoas para me ajudar, até próprio minhas filhas, mas ninguém quer saber de me ajudar em nada, não. Achava que era doido, tá bom, então tá bom. E eu mesmo tive que aprender alguma coisa, então eu tenho dificuldade de comunicar através dos meios de comunicação da parte da internet. Às vezes, quando alguma pessoa quer falar alguma coisa, às vezes eu tenho dificuldade de comunicar pela internet, mas tá dando por gasto, né? Então, eu abro, que nem o celular, por exemplo. Eu tenho um celular para receber e ligar. Eu não quero nem saber o que mais o celular faz. Mas eu tive que me curvar e aprender a internet. Aprender um pouco da internet. Fiz um cursinho aqui, um cursinho lá. Até comecei. Começou em 2014. No dia que eu lancei o programa, minha filha me falou, 8 da manhã, 7 da manhã, quando eu fui levar ela para a escola, falou: pai, você não vai conseguir isso que você está procurando. Já faz 3, 4 meses, faz 5 meses que está tentando. Falei: tá bom, filha, não tem problema não. Quando era 5 horas, eu liguei para ela. Falei: filha, o programa já está no ar. Tá? Então, eu tive que me adequar. Estou aí. E a coisa está tendo uma coisa de forma extraordinária, está se ajudando gente para o mundo todo. Então, mas a minha ideia é que isso... A minha ideia não é a ideia do astral superior. Tá? Eu não tenho ideia nenhuma. Ele que me passa e eu vou passando. Tá? Na realidade, sou meio falta de ideia. Eu não tenho muitas ideias, não. Eu só capto, aí tenho coragem de botar aí, jogar no ar. Aí funciona. Quando eu vi que a coisa funciona, eu falei: é por aí o mesmo, é isso o caminho mesmo. Então, quando o astral superior me deu a intuição clara, o maior problema da humanidade está nos mortos que controlam toda a sociedade humana devido aos procedimentos errados dessa humanidade, então eu joguei isso no ar. Joguei no ar e comecei a trabalhar. Eu estou trabalhando. Muito bem. Então, para esse artista e outras pessoas, de forma geral, quando alguém morre de qualquer forma, se morrer de forma morte natural ou não, depois que morre, não adianta ficar mais comentando com a pessoa, falando da pessoa, pensando, porque você segura a pessoa, estão prejudicando. Ele quer ir embora para o mundo dele e a pessoa não deixa. Porque o pensamento negativo das pessoas, por mais que eles estejam falando bem da pessoa, por mais que estejam elogiando, mas é um pensamento egoísta. Ele não consegue ir para o mundo dele, porque o pensamento é o imã que segura. Ele tenta ir, mas não consegue. É por isso que me deu a ideia de vir aqui fazer um vídeo agora, mesmo fora dos horários. Falei: não é possível uma coisa dessa. O rapaz deve estar num sofrimento desgraçado, já desencarnou prematuramente. Esse bando de imbecis aí, analfabetos espiritualmente falando, ficam falando o tempo todo. Até aquela tal
Cláudia Bernarda, mas não sei o que, uma artistaiada falando, a Ana Maria Braga, todo mundo falando. Isso aí segura. Não deixa o camarada ir embora. Então, está dado o recado. Estou fazendo isso aí no sentido de divulgar conhecimento. Passar isso, porque no dia que a humanidade começar a praticar a limpeza psíquica, no dia que a humanidade, os médicos, por exemplo, vão fazer cirurgias, eles se prepararem mentalmente para uma cirurgia, ela terá um sucesso enorme, porque eles vão ter a assistência dos grandes cirurgiões que hoje estão no mundo espiritual. Está vendo como é que são as coisas? Os espíritos de luz, que foram os grandes cirurgiões do planeta Terra, eles assistem os cirurgiões na hora da operação. Quando o médico está no seu consultório, ele devia se preparar espiritualmente, fazendo primeiro a limpeza psíquica, para depois receber o paciente. Mas ele não tem tempo para nem de beber água, porque estão doidos para ganhar dinheiro, porque quer comprar umas porcarias de umas porcalhadas de coisas materiais. Então ele não se contenta em ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, mas se torna doença. Essa parte de ganhar muito dinheiro, que você descontrola a sua vida, se torna doença. Então é preciso que a pessoa faça a limpeza psíquica. Aquelas moças psicólogas, psicanalistas, psico não sei o que, terapeuta, seja o que for, massagista ou massajadeira, façam a limpeza psíquica primeiro, tem que limpar o ambiente. E depois, durante a entrevista, etc., a massagem tem que se manter com a mente equilibrada, para que o astral inferior não se interfira, porque ele se interfere em tudo. O astral inferior está aqui no mundo terra, ele não vem de lugar nenhum. Quando as pessoas falam no espiritismo que agora vai abaixar o espírito, vai abaixar da onde? Ele não vai abaixar lugar nenhum, ele vai subir, porque ele já está lá, como é que ele vai abaixar? Quem poderá abaixar, talvez seja o astral superior, que está no mundo dos avançados. Mas como tudo é redondo, você não sabe onde que está embaixo ou em cima. Na vida espiritual não dá para saber onde que está embaixo. Se calcula que seja em cima. Mas, na realidade, se você analisar a coisa de forma psíquica, de forma científica, você não pode dizer onde que está acima ou está embaixo, porque ele roda. Se o mundo roda numa velocidade extraordinária, como é que você vai definir onde que está? Se está em cima, está embaixo, está do lado. Não dá, é tudo redondo. Mas isso são outras conversas. Nesta vida precisa ter muito conhecimento para você poder divulgar um pouco. Precisa conhecer muito para você chegar a determinadas conclusões. Então é isso, meus amigos. Então, eu vou fazer as radiações agora, são direcionadas, na minha mente, são direcionadas para esse artista, e com elementos que estão em volta dele, que levaram ele a essa morte prematura, para os ambientes que ele se encontra agora, para que o astral superior possa ter condições de ir lá retirá-lo e levá-lo para o mundo dele, porque ele precisa ter tranquilidade. Tudo que se faz, da maneira que se faz, essa conversa era tudo, que fala do artista, fala que era um bom artista, era um bom homem, um bom pai de família, é tudo conversa vaidosa, egoísta, que seguram a pessoa nesse planeta. Então não pode se brincar com a vida. E as pessoas brincam por ignorância, eles não conhecem, mas também por egoísmo, porque eles querem aparecer, eles querem usar e falar, para dizer que são bons, tá? Para dizer que são bons, que estão falando da fulano, ciclano. Tem uns outros que ficam carejando na televisão, eles não sabem nem rir. E fica lá, é um negócio artificial. O ser humano que não tem prazer de soltar uma risada, dar uma gargalhada gostosa, porque uma risada, uma gargalhada tem mais valor às vezes que um apreço. Mas se eu ensino a limpeza psíquica, que é o suficiente para você, para qualquer pessoa. Não interessa quem é você, deixa ser, se você é cientista, se é psicólogo, se é delegado, se é político, que raio que você é na vida. A limpeza psíquica serve para todos. O astral superior não separa as pessoas. O astral superior se liga às pessoas de sentimentos elevados, que são os espíritos de luz. Quando eu falo astral superior, eu estou falando de Deus. Deus é uma individualidade criada pelas religiões que na realidade não é. Aí, o machismo criou Deus, porque criou um macho. Por que ele não criou uma mulher? Uma deusa, né? Porque se fosse uma deusa, eu poderia dizer, nós somos filhos de uma deusa, porque quem pode dar a luz é uma deusa, é uma mulher, né? Como é que nós vamos ser filhos de um homem? Ou de um macho? Então, o machismo vem daí. Está tudo errado. Então, isso vem há muito tempo. Há muito tempo. Há molto tempo que questo viene, hai capito? Muito bem. Eu vou fazer as radiações direcionadas exatamente a esse rapaz que acabou de desencarnar, que ele é o nosso irmão em essência,
infelizmente teve a sua vida interrompida, a sua trajetória evolutiva interrompida por descuidos. São descuidos, tá? Não é, vocês não veem, se os religiosos me falam, porque ele cumpriu a missão dele. Deus levou o que precisava. Por que Deus vai precisar dos outros lá em cima? Por que ele vai levar as pessoas embora antes da velhice? Se nós, quando encarnamos, o nosso compromisso é manter as 4 fases da vida, né? As 4 fases têm que ser cumpridas. Tudo que acontece fora das 4 fases, há falhas. Não é porque o Cristo disse que morreu aos 33 anos, que não morreu aos 33 anos, ele morreu aos 86 anos, na realidade, que tudo que está implantado pela religiosidade é tudo mentira. Muitas pessoas às vezes morrem com 20 anos. Deus levou. Por que Deus ia levar a pessoa? Então a pessoa não quer encarar que houve descuido. Houve descuido e a pessoa foi embora antes do tempo, porque morrer é muito fácil. Nós somos frágeis. Nós somos de carne. E nós somos tratados como se fôssemos de ferros. Nós não somos de ferro, somos carne. Qualquer descuido você pode pacotar, embora. Né? Mas se fosse embora ainda tudo bem. O caso é que não vai embora. Fica na atmosfera da Terra, fica aqui no planeta, andando com as pessoas junto, como se vivo ainda estivesse. Só pode ver a pessoa quem tem mediunidade de evidência. Que no passado essas pessoas eram tidas como bruxas, eram queimadas vivas, né? Que nem a própria Joana d'Arc aconteceu com ela, foi queimada viva porque achavam que ela era bruxa. Então, meus amigos, eu vou fazer algumas irradiações direcionadas exatamente para esse rapaz e para os elementos que estão em volta dele, que também, esses criminosos que levaram ele à morte prematura, eles também estão no invisível e também são vítimas de uma sociedade hipócrita e ignorante. Ignorante porque ignora. Hipócrita porque quer ser boa e não é. Né? A pessoa tem que ser correto. A pessoa tem que cumprir o dever. A pessoa que cumpre o dever, pratica a caridade. Quem não cumpre o dever, não pratica nada. Só pratica da boca para fora. Avete capito? Muito bem. Quem está me vendo hoje pela primeira vez, entre no meu site, limpezapsíquica.com.br. Vou na parte onde está a ferramenta de ouro. Comece a praticar essa limpeza psíquica. Vocês artistas que estão aí me assistindo, que de vez em quando eu deixo o cacete em vocês tudo aí, comece a fazer a limpeza psíquica para mudar isso. Eu não vou ficar aqui numa boa para vocês fazerem as coisas aí apresentando, falando baboseira pela televisão, que eu vou deixar vocês em paz para vocês acharem. Vocês podem fazer o que quiser. Só que como vocês estão se expondo, a Constituição brasileira me dá o direito. Quem se expõe, que sai de casa e se expõe, dá o direito a outra pessoa comentar. Então, se você ficasse quietinho no seu lugar, ninguém tinha direito a comentar a sua vida. Mas você se expõe, você apresenta de forma baboseiras, então você de vez em quando lê umas burdoadas que geralmente não gosta, né? Porque você acha o máximo. Um dia, eu não ia falar, mas também, já vou falar, que está na minha garganta. O Rony Von, ele está esse Rony Von, esse artista que está na Gazeta, ele foi uma charuta, né, na escondida, ele é charutador. Né? Ele não, ninguém sabe que ele foi uma charuta. Muito bem. Então ele disse que os artistas eram a elite da população. Ora, meus amigos, desde quando o artista é elite da população? Se fosse elite, só se for elite da sem-vergonhice e da safadeza. Claro, são pessoas, muitas delas têm uma mentalidade avançada, são pessoas... Mas quanto mais avançada a sua mente, quanto mais espiritual e inteligente você não sendo espiritualizado, você se torna um elemento nocivo à sociedade. Você se torna uma pessoa, em vez de ajudar, você se prejudica. E você também se prejudica porque a sua vaidade, dentro da sua parte intelectual, que a turma pensa, né, que são os máximos, que são artistas, daí. Qualquer pessoa pode ser artista, até um burro. Se você pegar um burro e treinar o burro pode ser artista. Né? Você não vê que tem muito cachorro, muito elefante, muito que são artistas, melhor do que os próprios artistas? Então que vaidade é essa? Nós já somos artistas porque nós estamos num corpo carnal, que não somos aquilo que nós estamos apresentando. Eu, por exemplo, estou aqui apresentado como Benito, eu não sou isso. Eu tenho outros conhecimentos. Outros. Mas, nesta vida, a minha missão é essa. Então, as pessoas têm muita vaidade nessa história toda, tá? É nessa vaidade, nessa ignorância toda, que se chega a se sofrer esses acidentes prematuros. Os religiosos que é outra coisa de Deus. Que Deus precisa da pessoa, que já me veio. Tem umas pessoas aí que estão na minha internet. Às vezes teve um filho só, uma filha só. Aí a filha morreu com 25, com 30 anos. Aí tá lá, não, porque Deus me deu a melhor coisa do mundo, mas na hora ele levou embora. Houve falha.
Não adianta ficar em depressão e ficar contando história para mim. Houve falha durante a vivência. Então, ele foi embora antes do tempo. Por que não fez mais filhos, né? Se fizesse uns 10, se 1 ou 2 morre, fica 7 ou 8, né? Mas só fez um, aí perde um, aí fica em depressão. Aí pode casar novamente, se tiver algum problema, casa novamente, tem mais filhos, ter filhos, e daí? Em vez de ficar pregando, pensando no que já fui. Tá? Eu sempre digo para vocês que não adianta olhar para a porta que se fecharam, que se fecharam já foram. Você tem que olhar para as portas que podem se abrir na sua frente, que estão se abrindo. Então é isso aí, meus amigos. Já me alonguei demais, não era para isso. Quando eu comecei a fazer este vídeo, não era para me alongar, é para fazer entrar logo na limpeza psíquica. Mas já que me alonguei, já está feito. O que está feito, não dá para voltar atrás, né? Está registrado, vai para o ar. Depois de uma meia hora que ele terminar o programa, ele vai estar no ar para todas as pessoas do Brasil e do mundo poder assistir este vídeo. E todos os vídeos que eu faço levam uma meia hora mais ou menos para o YouTube programar. Existe uma programação. Por enquanto agora está ao vivo, mas daqui a pouco, na hora que encerra, ele vai ficar uma meia hora fora do ar e depois ele aparece já colocado no YouTube. Tá bom? Então vamos fazer as radiações. E quem quiser entrar nessa nova sintonia, a sintonia da espiritualidade para toda a humanidade, porque a ideia cada um fazer seu templo, o templo da espiritualidade na sua casa. Você não tem que ir para a igreja nenhuma, para a religião nenhuma, lugar nenhum. Você que tem que ser o dominador dos seus pensamentos, das suas ideias. Você tem que ser dono de você. Você tem que tomar conta do seu corpo. Você tem que equilibrar-se e dominar o seu corpo. Você não pode deixar a matéria dominar o espírito, dominar a alma que está ligada no corpo físico. Ela que tem que dominar. Mas na maioria dos casos, o corpo que domina a alma fica lá cobranhada. Depois vem as doenças, depois a pessoa não sabe o que faz, né? Muito bem, vamos lá. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Pelo espírito de Domingos Montaner, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Então você vê que hoje eu fiz uma coisa diferente. Quando vocês quiserem fazer algumas irradiações para alguém que já desencarnou, faz da maneira que eu fiz hoje. Direciona uma irradiação ou mais para um determinado espírito, uma determinada alma, e pronto. Não precisa pedir, é só direcionar a irradiação para ele. Acabou. O que o ser humano precisa é retornar para o seu mundo de origem, nada mais. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, um grande abraço. Então, todas as terças e quinta-feira estamos no ar com o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, neste mesmo canal YouTube. Toda terça e quinta-feira, às 20 horas em ponto. No meu site vocês vão encontrar tudo. limpezapsíquica.com.br ou medicodaalma.com.br. Quem eventualmente gostaria de conversar comigo pessoalmente, no site medicodaalma.com.br vocês vão encontrar a maneira de se comunicar comigo com a questão de consulta eventualmente. Com todo respeito, carinhosamente, Namastê.